Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início à nossa segunda aula. Na aula de ontem, ao concluir a aula, eu deixei para vocês uma tarefa. Essa tarefa a ser cumprida em casa era ler um texto. Espero que vocês tenham lido um texto e, ao terminar de ler esse texto, hoje chegou a minha hora de explicar, de fazer um pouco com vocês essa caminhada, esse melhor entendimento sobre a leitura feita por vocês. Então vamos lá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje dizendo para vocês que o histórico de direitos humanos, ele é vasto, ele é muito grande, porque ele é construído no dia a dia, ele é construído no decorrer da história. Então, para a gente ter um conceito, uma definição do que é direitos humanos, a gente criar uma frase que defina, que classifica o que é direitos humanos, a gente primeiro precisa fazer uma caminhada pela história. Então, nós vamos, na aula de hoje, discutir um pouquinho sobre direitos humanos na sua construção histórica. Então, o objetivo é que ao final da aula vocês tenham condições de construir um conceito de vocês mesmos acerca do que vem a ser direitos humanos. Então, vamos iniciar a nossa conversa dizendo o seguinte: direitos humanos não é um amontoado de leis, não é um amontoado de resoluções ou de decretos. Direitos humanos é uma construção histórica da sociedade, das populações que já habitaram essa terra e que habitam até os dias de hoje. Então, essa construção histórica, ela é feita pelos atores no decorrer da história. Atores esses que nós podemos dizer que são as pessoas em cada momento, em cada época, em cada lugar. Para a nossa aula de hoje, nós vamos começar com a antiguidade. Como é que foi esses direitos humanos na antiguidade? Então, no mundo antigo, os direitos humanos, eles caminharam primeiro com os filósofos. Como assim, professora, com os filósofos? A gente coloca que foi primeiro com os filósofos porque a primeira ação dos filósofos foi uma ação de contemplação, de descoberta, e no primeiro momento eles contemplavam as coisas, eles descobriam as coisas e depois eles davam nome a essas coisas. Então você descobre, você contempla, você interroga e você dá nomes. Então esse dar nome às coisas, a gente pode dizer que é uma construção humana. Por que é uma construção humana? Os animais não dão nome às coisas, as plantas, outros seres, eles não dão nome às coisas. Então, dar nome às coisas, nomear tudo, é uma coisa humana. Então, é o primeiro ponto de existir, o primeiro fato de existência do homem foi essa contemplação, essa observação e esse dar nome às coisas. Num segundo momento, as pessoas percebem que existem situações humanas. O que são situações humanas? São as vivências, são as descobertas, são o cotidiano. Então eles passam a fazer esse registro, eles passam a fazer as obras de arte deles, a dar formas a objetos, a materiais, né? Esculpe, desenha, pinta, cria ferramentas. Então eles começam a retratar e a construir. Então esse retratar, esse descobrir, esse construir são situações humanas que fazem com que eles perpetuem o modo de ver e de crer nas coisas. Então nele, né, também nesse momento surge uma necessidade de tomar algumas decisões. Tomar umas decisões torna-se importante no final da Idade Antiga, porque surge aí um processo chamado democratização. Então, os primeiros processos de tomadas de decisões, eles se deram na Grécia Antiga, em praça pública, com os filósofos, com a sociedade de um modo geral, discutindo os problemas que os cercavam e tomando decisões. Ai, professora, está complicando. Não, vamos resumir. Então, no primeiro momento, contempla, dá-se nome às coisas e depois toma-se decisões, perpetuando alguns hábitos, alguns costumes e modificando a sociedade em que se vive.
Então, no final desse período, é bom a gente lembrar que no final desse período eles conquistaram uma coisa muito interessante, que foi o direito a enterrar seus mortos. Por que enterrar os seus mortos? Então, em batalhas, em guerras, em disputas, era necessário que as pessoas tivessem o direito de cuidar dos seus. Isso fazia com que eles se sentissem mais humanos. E isso vai ampliar muito durante a Idade Média. Por que vai ampliar durante a Idade Média? A Idade Média é considerado também, para quem já estudou história, como é o caso de todos vocês, a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque nós tínhamos uma pirâmide social, eu acho que quase todo mundo deve lembrar um pouquinho dessa figura da pirâmide social, que na base dessa pirâmide ficava os servos que trabalhavam, no meio ficava o grupo de nobres, né, os senhores feudais, os nobres, e na ponta ficava o clero. Então, esse clero e essa nobreza era mantida, era sustentada por esses servos, por esses trabalhadores. E eles eram muito explorados, eles eram muito massacrados. Então, chega um momento, né, em que a fome, a exploração faz com que comecem as primeiras rebeliões. Então, essas rebeliões, elas vão ter muitas pessoas que vão sucumbir, que vão morrer, e muitas delas brigam também para ter o direito, o acesso a essas suas pessoas, a esses seus mortos, para levar para casa, para a família, para enterrar, para poder chorar os seus mortos. Então, nesse momento, nós começamos, né, a ter um levantar-se da população contra as injustiças, um levantar da população contra os impérios e buscar mudança que fizesse com que as pessoas exercessem o seu direito de ser humano. Então, eles vivenciaram, né, e ousaram levantar-se contra a igreja, contra nobres, contra outros grupos que os oprimiam. Então, nós podemos afirmar que foram 3 grandes os motivos de modificar esse processo. Então, os grandes motivos, né, de se criar, de se discutir, de construir, eles tiveram raízes, né, raízes nessa questão humana. Então, quando você começa a criar nomes, a modificar as coisas, quando você começa a discutir os problemas, quando você começa a construir solução para esses problemas, é aí que dá uma raiz, que dá a base, o alicerce. Quando eu falo de alicerce, vocês devem lembrar do alicerce de uma construção, de uma casa, a base que segura essa casa, não é isso o alicerce? Então, o alicerce da construção dos direitos humanos nada mais é do que esse contemplar, esse descobrir, esse reivindicar. Então, nós temos aí agora um direito de decidir, um direito de reivindicar e um direito de reclamar por coisas que a gente considera injustas. E aí nasce, né, uma luta para se construir direitos humanos durante, né, o nosso desenvolvimento histórico. Já na modernidade, quando eu falo modernidade, eu quero que vocês lembrem que modernidade faz pouco tempo. Foi na era das grandes navegações, das grandes descobertas, das revoluções industriais, da modernização, logo após a Idade Média. Então, o mundo ele continuava cheio de problemas e agora, claro, né, outros problemas. Então, essa problemática agora era uma concentração de renda na mão de algumas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, na França, que eu vou usar como exemplo, mas tem Inglaterra, tem outros países, na França, 5% da população, 5% tinha 70% das riquezas, das rendas. E os outras pessoas, outros 95%, ficava com os 30% para dividir entre eles. E claro, né, que essa divisão também nem sempre era justa. Uns tinham mais, outros menos e outros nada. Então a corte, os reis, eles formaram os estados. A corte, os reis formaram o estado, formaram a nobreza e os governos passaram a ser as leis. As leis, ou seja, o estado sou eu, o governo sou eu. E a riqueza está a meu serviço.
Os governantes, os nobres, os ricos da época pensavam desse jeito. E a sociedade, a grande massa, eles começaram a se levantar, a construir revoltas. E essas revoltas, eles começaram a lutar pelos seus direitos. Então, nesse lutar pelos direitos, eles começam a resgatar 3 grandes pilares dos direitos humanos. Esses 3 grandes pilares dos direitos humanos é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para eu reivindicar, liberdade para eu crescer, liberdade para eu agir, para eu viver. Igualdade, porque o que produzir os